Olá, meu nome é Matheus Henrique e hoje eu e meu grupo vamos falar sobre os recursos nucleares. O nosso grupo é composto por mim, Matheus Henrique, o Estevam Gelaim, Mariana Nascimento e Thaís Vieira. O nosso trabalho ele tem como objetivo desvendar alguns mistérios sobre os recursos nucleares, mostrando a sua obtenção e nos trazendo a forma em que é refinado, utilizado para a produção de diversas matérias-primas, para a construção de produtos, principalmente a produção de energia, produção e armamento nuclear, principalmente armas de fogo e bombas tóxicas e nucleares. Entre os tópicos, nós iremos abordar sobre a obtenção do urânio, conceito de energia nuclear no mundo, guerra nuclear, Chernobyl e entre outros. Olá, eu sou Estevam e vou falar sobre o urânio. O urânio é um elemento químico conhecido pela sua radioatividade. Ele foi descoberto na Alemanha no ano de 1789 por Klaproth. Na época, este elemento não era visto como algo tão perigoso, sabe? Até que Henry Becquerel descobriu a radioatividade deste minério, dizendo que sua radiação vinha a partir de um sal de urânio que era capaz de transmitir uma imagem para uma chapa de metal. As principais características deste elemento são que ele é sólido, possui coloração acinzentado prateado, é um elemento radioativo, possui alta dureza e alta densidade, é bastante reativo e suas características aumentam conforme o aumento da sua temperatura. Possui propriedade paramagnética e tem afinidade com elementos ametálicos. E é dúctil e flexível. O metal produzido através do urânio é importante gerador de energia elétrica, utilizando como combustível em reatores que podem ajudar até em propósitos médicos, como no tratamento de alguns tipos de cânceres, podendo também ser utilizado no mercado agrícola. A forma de produção do urânio mais polêmica é a produção de bombas e armas nucleares, que também pode ser realizado. Energia nuclear. Como é produzida a energia nuclear? Como funciona uma usina nuclear? Bom, a energia nuclear é também chamada de energia atômica, que é uma fonte não renovável capaz de gerar energia, podendo de diversas maneiras trazer para a população um novo meio de luminosidade e eletricidade. A energia nuclear é produzida após a fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia. As energias nucleares mantêm unidas as partículas do núcleo de um átomo e a sua divisão em duas partes provoca a liberação das grandes quantidades de energia, gerando assim a energia elétrica. Bom, como funciona uma usina nuclear? A usina nuclear é uma unidade industrial que produz energia elétrica a partir de materiais radioativos. Essa energia é uma alternativa para principalmente as fontes naturais, como energia hidrelétrica, carvão, gás, petróleo, e também demonstra maior eficiência do que e possui um custo final menor do que as tecnologias aplicadas atualmente. Atualmente, possuímos 31 países que exploram essa energia e 388 reatores nucleares que atendem somente 10% da capacidade de energia mundial. Agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens da energia. As principais vantagens da energia nuclear são: é um combustível barato que muitos outros, como por exemplo o petróleo, ele tem um baixo custo em comparação ao petróleo. É uma fonte concentrada na geração de energia, onde um pequeno pedaço de urânio pode abastecer uma cidade inteira. Não causa nenhum efeito de estufa ou chuvas ácidas, é fácil de transportar como novo combustível, tem uma base científica extensiva para todo o ciclo, é uma fonte de energia segura, visto que até a data só existiram 2 acidentes mortais,
permite reduzir o déficit comercial e permite o aumento da competitividade. As desvantagens, nós podemos citar que ela é uma energia não renovável, altas temperaturas da água utilizada no aquecimento causam poluição térmica nos rios e ribeiras, destruindo assim os ecossistemas. O risco de acidente, principalmente em falha humana ou técnica, pode gerar uma catástrofe sem retorno. A formação dos resíduos nucleares perigosos e a emissão casual da radiação podem causar uma poluição radioativa, tendo assim grande prejuízo à saúde. Pode ser utilizada para fins bélicos, principalmente a construção de armas nucleares e bombas. É uma energia cara, visto que o investimento inicial e a manutenção das energias nucleares são de elevado custo. E outra desvantagem é que o plutônio 239, que é o principal reagente, ele leva em torno de 24 mil anos para ter a radioatividade reduzida pela metade e cerca de 50 mil anos para se tornar algo sem radioatividade. E os efeitos da mesma, principalmente em um acidente, eles duram durante muitos anos, principalmente porque a radioatividade continuará a ser liberada durante um longo período. O impacto da energia nuclear no meio ambiente. Embora tenha muitas vantagens e tenha interesses na geração de energia nuclear, alguns países têm manifestado interesse nela, mas sua produção apresenta vários riscos ao meio ambiente, aos organismos, pois ela se baseia na manipulação de produtos radioativos. E esses produtos radioativos são muito prejudiciais à vida e ao meio ambiente. Dentre os principais impactos ambientais que na geração dessa energia pode causar, destacam-se os seguintes: o aquecimento do mar, a contaminação pelos rejeitos da produção de energia nuclear, riscos de contaminação derivada de acidentes e vazamentos. Segundo os dados da World Nuclear Association, de maio de 2019, existem 447 reatores nucleares operando em 30 países, com uma capacidade instalada total de 398.154 megawatts. Segundo os dados da Agência Internacional de Energia Atômica, de dezembro de 2018, 298 deles são do tipo PWR, iguais ao de Angra 1 e 2, com a capacidade total de 282.443 megawatts, representado aproximadamente 66% da capacidade instalada global. A energia nuclear e seus usos na sociedade. A energia ela pode ser usada para diferentes fins, pacíficos ou bélicos, e todo conhecimento está sujeito ao possível mau uso. No entanto, a energia nuclear é vista como uma das mais perigosas em razão do seu uso em guerras, especialmente em relação ao genocídio ocorrido em Hiroshima e Nagasaki, no ano de 1945. Além disso, os acidentes nas usinas ocorridos nos Estados Unidos e na Ucrânia ainda assustam muito. É necessário que possa ser visto e reconhecido o benefício que a energia nuclear pode trazer, como, por exemplo, suas aplicações na medicina, usos na indústria, a fissão nuclear, pesquisas no meio ambiente e a bateria de lixo nuclear. Guerra nuclear ou guerra atômica. A guerra nuclear é uma guerra onde são usadas armas nucleares, que só começaram a usar no final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançou 2 bombas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O evento que colocou mais de 5 milhões de toneladas de fumaça preta na atmosfera, causando um grande desastre e deixando milhões de vítimas. Em geral, as guerras nucleares podem ser divididas em 2 subgrupos. A primeira é a guerra nuclear limitada, onde são usadas pequenas quantidades de armas
sendo alvo principal o ataque às forças opositoras. E a segunda é a guerra nuclear total, onde são usadas grandes quantidades de arma, afetando o país inteiro. Bom, os acidentes nucleares teve como principal Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986, sendo o maior acidente nuclear da história. Ele chegou a matar milhares de pessoas e contribuiu para apressar o fim da União Soviética. E esse acidente foi o resultado de um erro humano, e os funcionários eles descumpriram diversos itens do protocolo de segurança. Outros acidentes nucleares, como o Three Mile Island, que foi um dos maiores acidentes acontecido em 1979. Chegou a matar 25 mil pessoas por contato, por terem inalado os gases liberados na explosão. A maioria dos acidentes aconteceu na Ásia, como a de Kishitim, que é criada em 1957. Ela não chegou a explodir, mas teve um superaquecimento dela e chegou a matar 200 pessoas. Teve em Tokaimura, em 1999, 600 pessoas foram expostas à radiação. Seversky, na Sibéria, também não explodiu, mas liberou uma grande quantidade de radiação. Em Windscale, em 1957, e isso aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra. Não tem números de casos exatos, não foram divulgados. Em Bornice, na Tchecoslováquia, em 1977. Também foi um superaquecimento. E o último foi em Fukushima, em 2011. Chegou a ser, foi classificado com grau 5 na escala internacional de acidentes nucleares. E assim que aconteceu isso, os cientistas eles pretendem realizar uma mini fusão nuclear e para poder entender melhor o que aconteceu no acidente de 2011, porque ainda não está muito claro. Usinas nucleares no Brasil. O Brasil atualmente tem 2 usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, que são responsáveis por apenas 3% da energia no país. As usinas brasileiras são diferentes de Chernobyl. O reator usado em Angra 1 e Angra 2 é chamado PWR, onde o processo de fissão é controlado com água pressurizada. E é o tipo de reator mais utilizado no mundo. O acidente radioativo, conhecido como Césio, acontecido em 1987, aconteceu quando 2 catadores de papel encontraram um aparelho de radioterapia e o levaram para um ferro velho. Após desmontarem o aparelho, os homens encontraram uma cápsula de chumbo com cloreto de césio em seu interior. Após o contato com o césio, náuseas, vômitos e diarreias atacaram. Ao todo, 11 pessoas morreram e mais de 600 foram contaminadas. A exposição à radiação atingiu 100 mil pessoas. As autoridades sanitárias construíram um depósito em Goiânia, na cidade próxima, para armazenar as mais de 13 mil toneladas de lixo atômico, resultantes do processo de descontaminação da região. O nosso país está em 7º lugar quanto às reservas de urânio. No território nordestino existem projetos de 2 novas unidades de usinas nucleares. Mesmo assim, as usinas
hidrelétricas ainda são predominantes. Como já foi dito anteriormente, os reatores usados em Angra 1 e Angra 2 é chamado de PWR. Nele, o processo de fissão ele é controlado por água pressurizada, que no caso é o mais utilizado no mundo. O de Chernobyl, ele usava grafite para o controle do processo. E depois de uma explosão de vapor, o grafite pegou fogo. E assim os níveis de radioatividade foram transferidos para a atmosfera. Segundo a BBC Brasil, o combustível continua sendo muito radioativo mesmo depois do seu uso. E por isso é preciso garantir o armazenamento em condições especiais para evitar a contaminação. O prazo de periculosidade radiativa pode chegar a 200 mil anos. Então, todo o combustível já usado em Angra 1 e Angra 2 está armazenado na central nuclear de Angra dos Reis. Eles são colocados nas piscinas profundas, eles são colocados em 2 piscinas profundas localizadas dentro das barreiras de contenção, que também protegem o reator. Plano de emergência. Caso as coisas não saíram como planejado, começa uma execução de plano de emergência. Ele estabelece diferentes raios de ação, dependendo da gravidade do acidente. O primeiro raio é de 3 km ao redor da central nuclear, engloba uma pequena vila de trabalhadores de Angra 1 e Angra 2, chamada de Praia Brava, além de alguns pontos da estação ecológica de Tamoios. Ao todo, o domínio da contaminação chegaria em torno de 2.000 pessoas. Entre os argumentos contrários ao processo de desenvolver mais usinas nucleares no Brasil está o preço da energia. Elas são altas por elas exigirem muita segurança e muito investimento para evitar acidentes. E pesa os riscos de acidente na geração do lixo, e que no caso eles precisam ser armazenados e monitorados por muitos anos. Bateria de lixo nuclear. Essas baterias seriam extremamente úteis em casos em que é difícil realizar a troca delas, como, por exemplo, em naves espaciais, satélites e equipamentos instalados em vulcões. Com isso, temos algo muito bom em nossas mãos, mas também algo que pode nos prejudicar muito. Se for bem desenvolvido, seguindo todas as ordens de restrição e segurança, será algo a ser muito benéfico para a população, trazendo principalmente uma grande diminuição na conta de energia e um menor impacto ambiental com a construção de hidrelétrica. Pronto. É isso. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por terem assistido e tchau.